Estamos aqui com o nosso texto de capa de hoje e vamos conversar sobre os idosos. O Estatuto do Idoso completou 14 anos de promulgação agora no dia 1º de outubro, que foi domingo. E você sabe quantos idosos já são aí, fazem parte da nossa sociedade? Olha só, tem alguns estudos aqui do IBGE que eu achei fantásticos. Eu estava dando uma pesquisadinha aqui. Olha só, aqui, na década, em 2010, os maiores de 60 anos eram quase 20 milhões de todos os brasileiros, tá? Em 2050, eles vão passar a 66,5 milhões aqui no Brasil. Então, são quase 70 milhões de idosos no Brasil em 2050. Mas aqui ainda fala assim, se você estiver achando muito longe 2050, saiba que vai chegar, né? Mas em 2030, por exemplo, o número de idosos já vai ter ultrapassado o de crianças até 14 anos e a população brasileira deverá parar de crescer, isso em 2030. Ou seja, a proporção de nascimentos e mortes estará em equilíbrio. E logo em 2040, possivelmente passará a diminuir. Então, nós vamos, na verdade, diminuir o número populacional do Brasil a partir de 2040. Essa é uma estatística do IBGE, tá? Agora, o Estatuto do Idoso, ele traz aí alguns benefícios para aqueles que têm mais de 60 anos, né? E, olha só, alguns dos benefícios, por exemplo, é a prioridade aos pagamentos dos precatórios. Então, aí fica ligado, porque você que tem mais de 60 anos, você tem prioridade no recebimento dos precatórios. Tem prioridade também na restituição do imposto de rendas, no atendimento aos órgãos públicos, incluindo o Poder Judiciário e os órgãos públicos em geral, tá? Então, por exemplo, você vai numa prefeitura, você tem prioridade, porque você tem mais de 60 anos, então você tem prioridade, o seu problema é prioritário, tem que ser prioritário de acordo com o Estatuto do Idoso, tá? Agora, o direito à prioridade que é previsto no Estatuto do Idoso serviu de base para algumas decisões aqui do Superior Tribunal de Justiça, que agora em setembro de 2016 determinou que o estado de Rondônia, por exemplo, incluísse uma pessoa idosa na lista de credores a serem contemplados com antecipação do crédito humanitário, que é previsto no artigo 100 do parágrafo 2º da Constituição da República. O benefício é assegurado a credores maiores de 60 anos e a portadores de doenças graves cujos créditos não ultrapassem o limite determinado legalmente. E aí, em seu voto, o ministro esclareceu que o pagamento de precatórios para idosos se dá em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, garantias fundamentais de todos os cidadãos. E é lógico que, em primeiro lugar, aí, os idosos. É de caráter personalíssimo, olha só. Então, o direito de preferência no pagamento dos precatórios, que continua, aquela decisão que a gente está aqui comentando, não pode ser estendido. Então, é um direito personalíssimo do aposentado, ou seja, da pessoa que tem mais de 60 anos, tá? Uma vez que possui o caráter personalíssimo, tal qual se infere nos dispositivos da Constituição Federal. Com relação aos planos de saúde, tá? É outra questão bastante discutida, realmente é a existência de abuso ou ilegalidade no aumento das mensalidades dos planos de saúde, tá? Em razão aí da mudança de faixa etária, Completou 59 anos, o plano de saúde de repente nem quer mais você, Ele despreza, que é lógico, vai começar a usar muito mais, Então, para coibir aumentos excessivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça criou critérios para identificar esses abusos de aferição. Um deles é que o reajuste deve ter expressa previsão contratual
E outro requisito é que respeite as normas dos órgãos governamentais, por exemplo, as agências reguladoras, né, que tratam aí do caso ANS. Além disso, aí acrescentou o ministro Vilas Boas Cueva, ao analisar o recurso de uma cliente de plano de saúde em dezembro agora de 2016, não devem ser aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, ou seja, sem razão nenhuma, de forma aleatória, passa de 20% para 55% de aumento, sabe essas coisas assim? Não pode, não. Não pode onerar em demasia o consumidor em manifesto confronto com a equidade, ou seja, com a igualdade, e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano. Por que ele fala aqui do princípio da boa-fé objetiva? Porque quando você faz um contrato, por exemplo, todo contrato tem inserido nas suas cláusulas, até de forma subliminar, o princípio da boa-fé objetiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que todos que contratam, todos que fazem um contrato, quando você vai na padaria comprar um pãozinho, você faz um contrato de compra e venda, para você ter uma ideia. O contrato, ele está aí permeando a nossa vida, o nosso cotidiano, inclusive quase que em todas as horas, porque se qualquer coisa que você compre, você está fazendo um contrato de compra e venda. Você vai abastecer seu carro, é um contrato de compra e venda, tá? Você está aí como uma funcionária dentro de casa, é um contrato de trabalho. Você está aí trabalhando, é um contrato de trabalho com você, né, e com a empresa. Então, tudo é contrato. E com o plano médico não poderia ser diferente. E o princípio da boa-fé é um princípio geral de direito, é um princípio que não precisa falar que ele existe, ele tem que estar presente. E ele diz o seguinte, que todo mundo que faz um contrato, antecipadamente, presume-se que ambas as partes estão de boa fé, tanto que a má fé tem que ser provada. Então, subentende-se que todo mundo que faz um contrato está de boa fé, está agindo de forma honesta e ponderada dentro da equidade, respeitando a Constituição, respeitando as leis, respeitando o Código de Defesa do Consumidor, respeitando os princípios gerais de direito, um deles da boa-fé objetiva. Então, já que o princípio da boa-fé objetiva faz parte do contrato do plano de saúde, então, com certeza, ele tem que ser observado e isso impede esses aumentos desarrazoados e aleatórios. Então, você está tendo um aumento aí muito expressivo, né, no seu plano de saúde por causa da mudança de faixa etária, você pode recorrer à justiça porque isso não é legal, tá? E nesse caso que foi julgado, segundo o relator, não ficou comprovada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de impedir a consumidora de permanecer vinculada ao plano após atingir determinada idade, nem a adoção de índices excessivos ou discriminatórios. Nesse caso aqui, a consumidora até perdeu a ação, porque ficou comprovado que o plano médico não agiu em desconformidade com a lei. Aí, em fevereiro de 2015, foi analisada uma outra questão relativa ao benefício assistencial do LOAS, tá? O qual só pode ser concedido perante comprovação da hipossuficiência do núcleo familiar. O que é o LOAS? Gente, todo mundo sabe, é um benefício assistencial. O LOAS não é aposentadoria, tanto que não tem 13º salário, não deixa pensão, ou seja, ele não vai para nenhum outro parente quando aquele que recebe o LOAS falece. Então, o LOAS é um benefício, é uma assistência que o governo federal dá para as famílias que têm aí grau de miserabilidade. É o que eles falam aqui com relação à hipossuficiência familiar. Não, é grau de miserabilidade mesmo. Então, eles verificam qual é a renda total da família, divide essa renda pelo número de integrantes dessa família e a família, cada integrante, não pode superar a renda per capita, né, aí por cabeça, 1/4 do salário mínimo.
Se for igual a um quarto ou superar um quarto, então quer dizer que essa família não é miserável, tá? Então, é um requisito que é imposto pela lei e tem que ser obedecido, tá? Na ocasião, foi discutido se o benefício previdenciário recebido pelo idoso no valor de um salário mínimo deveria ser contabilizado na renda familiar para concessão do benefício assistencial, tá? De acordo com o esclarecimento aqui do relator, o benefício previdenciário não deve ser contabilizado nesses casos. Então, olha só, vai verificar qual a renda da família, mas uma pessoa da família recebe aposentadoria e ele tem mais de 60 anos, ou seja, já é idoso. Deve incluir esse benefício da aposentadoria para fazer a conta, né, de quanta família recebe para depois dividir pelo número de integrantes? Não. Então já está decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que a renda do benefício de aposentadoria do idoso não entra, tá? Não integra aí o cômputo da renda familiar para a gente aferir se aquela família é miserável ou não, para ver se pode então receber o LOAS, que é o benefício assistencial. Com relação à moradia, o direito do idoso a uma moradia também já foi tema de discussão em muitos recursos do Superior Tribunal de Justiça, tá? Em 2012, por exemplo, tratou-se da impenhorabilidade do bem de família, né? Destacando aqui a Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, que conferem à pessoa idosa todos os direitos fundamentais, incluindo expectativa de moradia digna no seio da família natural, excetuando o idoso, por conseguinte, ou seja, né, por consequência, como parte integrante dessa família. E aí instituiu a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela, ou seja, de amparo, de proteção do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável a composição de um mínimo existencial para a vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes, né, uma das bases da República Federativa do Brasil. Então, se você tem um idoso dentro de casa, está sofrendo uma execução por não pagamento de alguma dívida, né, e esse idoso de repente mora no imóvel, ele pode alegar, sim, se o imóvel for dele, é lógico, for de um filho, né, aquele que está sofrendo a execução, pode alegar, sim, a impenhorabilidade desse bem, dessa moradia, aí usando como precedente jurídico essa decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça que ampara o idoso, dizendo que ele tem que ter aí uma existência digna. E com relação à dívida tributária, em outubro de 2008, outro julgado já havia considerado impenhorável o imóvel de um idoso que deixou de pagar contribuições de melhoria em razão de obras de pavimentação e por isso estava sofrendo execução fiscal por parte do município. Então você sabe que quando passa asfalto na sua rua, você paga, né, uma contribuição de melhoria, ou seja, cada morador da rua paga um determinado valor. Nesse caso aqui, o idoso não pagou e estava sofrendo então uma execução fiscal. E o imóvel dele, a própria casa dele, é que estava sendo penhorada para o pagamento daquela dívida. Então, o imóvel chegou a ser objeto de penhora, né, em primeira instância, e aí foi analisado o incidente de impenhorabilidade do bem de família e foi julgado improcedente e depois foi reformada pelo Tribunal de Justiça. Para o relator, o ministro Luiz Fux, né, que hoje já está até no Supremo Tribunal Federal, as exceções à impenhorabilidade do bem de família previstas no artigo 3º da Lei 8.009 de 90, que é a lei que trata da impenhorabilidade do bem de família. Não pode ser penhorado o bem, né, a única casa da pessoa para o pagamento de dívidas, tá? Deve ser interpretada de forma restrita, considerando a sistemática estabelecida pela lei, sendo certo que a ressalva da lei decorre de dívida do imóvel por contribuição de cota de condomínio e não contribuição de melhoria. E, além disso, o ministro ressaltou a incidência do artigo 37 do Estatuto do Idoso, destacando
o direito a uma moradia digna, que a gente acabou de conversar em outra decisão, né, anteriormente. O município havia alegado que o estatuto não serviria de desculpa para o não pagamento da dívida tributária, pois os valores se destinariam a toda a coletividade. No entanto, o ministro Luiz Fux, nessa decisão lá de 2008, diz o seguinte, que o princípio da dignidade da pessoa humana, em especial do idoso, deve ser aqui aplicado no sentido de impedir qualquer restrição ao direito de moradia do recorrido, que é o idoso. Assim, a exegese proposta coaduna-se com a dignidade humana que tutela o idoso nos termos do artigo 37 da Lei 10.741 de 2003, e aí que era realmente, né, o Estatuto do Idoso. Então, quando ele fala que a exegese proposta coaduna-se com a dignidade da pessoa, quer dizer, a sentença, né, que não permitiu que o imóvel do idoso fosse penhorado, está de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios que realmente aí norteiam, que são os baluartes, que são a base da nossa Constituição da República. Então, se você tem um idoso dentro da sua casa, você tem que saber que ele tem direitos. Olha, mexer com o idoso é complicado, existem um monte de denúncias, né, contra pessoas que exploram os idosos, que causam maus tratos aos idosos de forma física, de forma moral, de forma financeira. Tem parente que diz que está tomando conta do idoso, né, que às vezes está até na cama, e não é verdade. Na verdade, ele está tomando conta mais ou menos e está pegando toda a aposentadoria do idoso. Isso é crime, tá? Então, se você sabe de algum caso assim, você deve denunciar. Você denuncia, disca 180, se eu não me engano, que é o Disque Denúncia, né? Você vai estar denunciando, você vai poder denunciar casos de maus tratos contra idosos. Ou então você vai direto na delegacia de polícia e vai ser aberto, então, instaurado um boletim de ocorrência para averiguação disso que está acontecendo. Então, é muito importante, tá, que os filhos conheçam os direitos dos seus pais idosos, que os netos, ou quando você vai contratar, você já deixa bem claro para o contratante, para aquele cuidador, quais são os direitos desse idoso, como tem que ser cuidado. E se você perceber, né, que está havendo maus tratos, que o idoso está com medo da pessoa chegar perto, que o idoso chora, às vezes ele tem AVC, não consegue se expressar, mas ele chora, ele tem medo, você conhece o olhar da pessoa, até um cachorrinho a gente consegue identificar o olhar dele quando ele tem medo. No idoso também, fique alerta, tá? Então, e não se esqueça de verificar se todos esses benefícios, todas essas situações de privilégio ao idoso que você conhece, estão sendo obedecidas pelos órgãos públicos, pela Receita Federal, aí pelo pagamento de precatórios, né, pela prioridade em bancos, órgãos públicos, Poder Judiciário, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje do texto de capa.